Bom dia, pessoal. Tudo bem? Esperar chegar mais gente, a gente começa, ok? Tá gravando, tá? Botei para gravar aqui. Enquanto isso, eu vou preparando a aula aqui, tá? Tá ok, pessoal? Pessoal, 5 minutinhos eu já volto, ok? Enquanto o pessoal vai chegando aí, beleza? Bom dia, Camilo. Bom dia, Vitor. Tudo bem? Tá me ouvindo? Bom dia, professor. Bom dia. Deixa só chegar mais gente. Só tem vocês dois por enquanto. Daqui a uns 5 minutinhos a gente começa, tá? Sem problema. Tá?
Eita. O pessoal, não chegou muita gente, então vamos começar. Tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Que gente, pessoal, a gente vai voltar, né? A gente já acabou basicamente a matéria, então estou voltando em pontos importantes que ficaram para trás e pontos importantes também que ficaram para trás que a gente até conversou hoje, essa semana na reunião. Essa disciplina ela tinha aulas práticas que a gente não tem condição de dar no momento, né? Então, a gente teria laboratório, algumas disciplinas que vocês têm, as práticas vão ser substituídas aí por eventuais vídeos sobre os assuntos que vocês teriam em sala de aula, ou com professores fazendo as práticas e vocês observando os resultados, enfim. Mas no caso da nossa disciplina, máquinas elétricas, instalações elétricas, algumas outras disciplinas, esse recurso não vai existir, né? Ou seja, vai existir no momento quando a gente voltar para as aulas, quando voltar às aulas presenciais, vamos dizer assim. Tá? Então, nesse ponto, a gente vai ter que esperar, aguardar mais um pouco para ter essas práticas, essas aulas práticas que a gente, onde a gente efetivamente faria o controle de alguns parâmetros do motor, estudaríamos mais a fundo e presencialmente, botando a mão na massa, vamos dizer assim, os assuntos que a gente viu no nosso curso. Né? Então, basicamente, a gente terminou todos os pontos importantes. Eu estou voltando nessa seção 2.3 especificamente, que é uma seção de controle também, que é um dos pontos mais importantes do nosso curso, é a parte de controle de parâmetros do motor. Né? Esse controle de parâmetros do motor já ficou faltando falar do controle de máquina simples, que normalmente no primeiro momento eu deixo para depois, porque as máquinas síncronas não são muito... os motores de indução e os motores de DC, vamos dizer assim, são mais utilizados. Né? Então a gente deixa esse ponto das máquinas síncronas para um outro momento. Então, como a gente agora teve mais tempo, vamos dizer assim, pelo fato das aulas práticas terem sido adiadas, a gente está voltando nesse ponto aí. Então, a gente voltou na seção 2.3 do livro, fala especificamente sobre esse controle de velocidade em máquinas síncronas. Antes de falar disso, eu vou dar uma revisada com alguns vídeos, uns dois videozinhos sobre máquinas síncronas, para a gente especificamente relembrar como que se caracteriza uma máquina síncrona, né, um motor síncrono, e quais as principais diferenças dessa máquina síncrona em relação ao motor numa máquina de indução. Né? Então, eu separei os dois vídeos bem interessantes que ilustram basicamente essas diferenças, né, essas características aí. Máquina síncrona vamos dizer assim, faz parte da classe de motores AC das máquinas AC, são alimentadas por uma tensão AC trifásica. Né? E a principal diferença dela é que a máquina síncrona ela gira, ela roda, o eixo mecânico dela gira exatamente na mesma velocidade da frequência de alimentação, na velocidade síncrona. Na verdade, na frequência de alimentação não. A frequência de alimentação é dado por uma expressão que é 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. A velocidade síncrona é definida por essa expressão que a gente viu, né, se não me engano, na aula passada, em alguma outra aula, e a gente vai revisar agora. A diferença da máquina síncrona para uma máquina de indução, que também é um motor AC, é basicamente essa.
né? Enquanto na máquina de indução a gente tem o escorregamento, na máquina síncrona você não tem esse escorregamento, ou seja, você não tem a diferençazinha entre a velocidade síncrona e a velocidade da máquina efetivamente falando, né? Ele é mais eficiente, um motor mais eficiente, mas em contrapartida ele é mais caro, certo? Tem uma construção mais complexa. Então, basicamente, isso tudo que eu estou falando, a gente vai ver agora nesses vídeos e a gente vai comentando em cima para justamente fazer essa diferenciação, esses dois tipos de máquina C, tá? E depois a gente vai falar algumas coisas a mais aqui que o livro menciona e resolver um exercíciozinho sobre controle de torque numa máquina síncrona, tá? Bem, então deixa eu separar aqui o vídeo e vou comentando com vocês à medida que ele for rodando. Deixa eu aumentar aqui. Pessoal, esse aqui é um canal, já aproveitando o gancho, esse canal aqui eu uso bastante no curso, se você parar para perceber. Alguns dos vídeos que eu mostro são desse canal aqui, Engineering.org. Basicamente, além de vídeos sobre motores, ele tem uma série de outros assuntos lá, que são os vídeos muito bem elaborados, né? Com imagens dinamicamente, mostrando dinamicamente os campos magnéticos girantes atuando. Então, além desse aqui, existem outros, mas esse aqui eu acho bem interessante, que são videozinhos curtos, que são bem ilustrativos, bem feitos sobre os assuntos, alguns assuntos de engenharia, inclusive de máquinas elétricas, que é o que a gente está abordando. Tá? Então eu recomendo aqui, depois de vocês darem uma olhada, tem outros assuntos lá, são bem legais mesmo os vídeos desse canal aqui no YouTube, né? O site realmente eu nunca entrei, mas no YouTube eu peguei basicamente os vídeos que eu mostro para vocês, eu pego direto no YouTube, tá? São vídeos bem interessantes. Então esse aqui especificamente fala sobre motor síncrono, tá? Então só essa classe de motor AC aí que a gente vai revisar agora. Aparentemente ele tem externamente ele parece muito com motor de indução, né? Mas ele tem uma característica básica que a gente vai diferenciar aqui, ó. Eu tenho um campo magnético rotativo do ponto de vista do estator, certo? Que interage com um campo magnético fixo do meu rotor, né? Minha armadura. Esse campo magnético fixo que é a grande diferença em relação ao motor de indução, tá? A gente vai observar que isso aqui pode ser um campo magnético fixo gerado por um ímã permanente, como nos motores DCC mais simples, né? Mas basicamente os motores maiores, né? Eles são motores enrolados que têm armadura enrolada, o rotor, né? O rolamento de armadura, que é o que gira solidário com eixo, são enrolados, tem rolamentos. E a diferença básica em relação ao motor de indução é que a armadura usa CC, né? Usa uma tensão CC. Ou seja, no estator eu uso AC e na armadura eu uso CC, tá? Para gerar esse campo magnético fixo aqui que ele menciona. Então, desse ponto, a gente já tem uma estrutura
mais complexa, né, que o motor tipo de comparação com o motor gaiola de esquilo. Certo? Então aqui eu tenho especificamente aqui que a gente vai ver mais tarde lá nos slides, eu tenho um motor síncrono de polo saliente, tá? A gente vai ver a diferença melhor lá nos slides. O motor de polo saliente é basicamente o que o nome já tá sugerindo para a gente, né? Esses polos aqui, eles têm diferenças de altura. Então, eu tenho vários polos assim acoplados em cima de um outro anel aqui, se você observar. Esses polos aqui são os polos de campo magnético constante que são gerados pela essa tensão CC que é alimentada aqui normalmente por anéis rotativos, que são dispostos em cima desse eixo. Não estão mostrados aqui, mas na maioria dos casos são alimentados assim. Tá? Então aqui é uma visão mais simplificada desse motor. Certo? Do ponto de vista do estator, ele é basicamente a mesma coisa, ele funciona da mesma forma que o motor de indução. Ele é um motor um motor AC também, né? Então, existe da mesma forma que no motor de indução trifásico, que a gente já estudou, a gente tem um campo magnético girante também, né? Esse campo magnético girante funciona da mesma forma. A única diferença aqui é que a nossa armadura, o nosso rotor, ele vai girar na velocidade síncrona, tá? Então eu tenho campo magnético girante, a gente observa, e eu tenho, de forma fixa, esses polos norte e sul alternados aqui sobre esse meu rotor, sobre esse meu eixo da armadura, né? Que vão, obviamente, interagir com o campo magnético girante do estator, tentando acompanhar, né? Seguir essa velocidade, seguir exatamente a velocidade de rotação do campo magnético girante, certo? Que é a definição da velocidade síncrona, né? Que é aquela expressão que a gente vai ver daqui a pouco, é 120 vezes a frequência da rede dividido pelo número de polos, tá? Então, essa armadura, ela tem campos magnéticos fixos, gerado pela tensão CC da alimentação, tá? Então, o que acontece aqui? Pessoal, tem mais alguém aqui na sala? Não, só vocês dois mesmo. Então, o que acontece aqui? Em detalhes aqui, né? Uma versão mais lenta aqui do cenário. Então eu tenho esses polos esses polos fixos aqui da minha armadura, tentando acompanhar a minha evolução dos polos norte e sul magnéticos girantes do meu estator. Só que, no primeiro momento, isso ocorre, mas normalmente a velocidade do campo magnético girante ela é muito mais alta do que o campo magnético que eu tenho fixo da minha armadura, certo? Então eu não tenho torque de partida, né? Eu tenho uma inércia muito grande do eixo do motor, eu tenho um peso muito grande, né? Uma inércia muito grande para fazer esse movimento, e de maneira geral o motor ele não parte sozinho, né? Porque à medida que eu tento acompanhar, que o meu motor tenta acompanhar essa evolução do meu campo magnético do estator, ele em seguida já muda a orientação, ou seja, eu
puxo ele um pouco, atraio ele um pouco, o meu sul atrai um pouco esse meu norte aqui, mas logo em seguida já vem esse meu norte aqui, que vai afastar esse norte daqui, tomando como base esse polo aqui, por exemplo. Tá? Então, esse acompanhamento, esse segmento, vamos dizer assim, do campo magnético girante, do estator, ele não ocorre de maneira natural, certo? Porque ele está sempre alternando, de forma muito rápida, esse norte e sul aqui, tá? Porque eu tenho que vencer uma inércia do eixo do motor, que é muito alta normalmente no início. Então o que eu faço, o que a gente diz normalmente é que eu não tenho um torque de partida, né? Eu não tenho torque de partida natural. Da mesma forma que lá no motor monofásico, que a gente estudou na aula passada, eu também tinha que ter um auxílio na partida, né? Ou seja, eu tenho um enrolamento de partida para poder gerar uma diferença entre simular, vamos dizer assim, um campo magnético girante para poder o meu motor partir, certo? Acho que ou alguém aqui. Antes de poder o meu motor partir, né? Então, de maneira geral, fazendo uma analogia, parece um pouco com a situação que a gente tinha no motor monofásico, que a gente viu na aula passada. Essa partida tem que ser auxiliada, né? Vamos dizer assim. Existe uma maneira de a gente, no início, vamos dizer assim, ajudar essa partida aqui, ou seja, tentando aproximar o meu motor, vencer essa inércia aqui, tentando aproximar da velocidade síncrona a minha armadura, né, o meu rotor, para poder chegar próximo dessa velocidade síncrona e aí sim ele pegar, vamos dizer assim, ele pegar essa onda aí, pegar esse movimento aí, fazer esse acompanhamento aí do campo magnético girante síncrono, né, do estator. Então isso aqui que ele tenta mostrar, ó. Beleza? Aqui ele chegou a acompanhar, ó, aqui ele chegou a pegar, né? Vamos dizer que ele já partiu e já acompanhou, já teve essa partida aí. Então essa forma aqui é muito importante. Na verdade, ela define em RPM, né, o que a gente chama de velocidade síncrona, esse CNS aí, né? 120 vezes a frequência da rede, né? A frequência da alimentação do estator, né? No caso aqui do campo síncrono, né? O campo que está gerando ali, está sendo alimentado o estator. Tá? Então essa expressão é muito importante nesse sentido que define essa velocidade aqui, desse nosso campo, né? E a diferença lá do motor de indução, já adiantando essa característica, é que no motor de indução a gente tinha um escorregamento, essa velocidade síncrona aqui era um pouquinho menor, né? Aqui no motor síncrono, essa velocidade síncrona é exatamente igual à velocidade do meu eixo da armadura, do meu eixo do rotor, exatamente igual. Então dessa característica é uma característica que demonstra mais eficiência do meu motor, né? O meu motor ciclo, de maneira geral, ele é mais eficiente. Tá? Aqui ilustra vamos dizer assim, a proporcionalidade entre a velocidade e a frequência, né, da rede. Uma outra maneira de controlar essa... Então, primeiro ponto aí
que é óbvio de ver pela expressão, é que a velocidade do meu motor 5, da mesma forma que o meu motor de indução, a velocidade dele eu posso controlar basicamente variando a frequência. Então esse é um ponto principal aí de ser observado. E normalmente, na maioria dos casos da indústria, essa frequência que é controlada, e essa velocidade também vai ser controlada por um inversor, né? Um inversor, onde eu consigo variar essa frequência de alimentação aqui de forma bem suave, né? De forma bem controlada. A outra maneira, como a gente viu no motor de indução também, é variando o número de polos, que é muito restrito, né? É restrito a valores fixos, poucos valores e valores fixos, e ainda depende muito da capacidade do meu motor de disponibilizar esse recurso, que nem sempre isso ocorre, né? De você poder alterar o número de polos dele com ligações feitas externamente, certo? É muito restrito isso. Então, normalmente a gente atua quando a gente controla a velocidade do motor, tanto no de indução quanto de 5, a gente atua nesse ponto aqui, nesse parâmetro aqui, da frequência de alimentação, tá? Então, nesse ponto, seria isso aqui, ó. Então, como eu falei, agora ele vai exibir exatamente isso. Eu tenho uma inércia de rotação, tá? Então, se eu não der essa partida, se eu não fizer esse start manual que ele fez no início ali, eu vou ter essa situação aqui. Eu vou ter o campo magnético girando do estator e o campo magnético fixo do meu rotor tentando se alinhar. Em um segundo momento, ele tenta se alinhar, mas em um segundo momento, aquele polo norte que estava atraindo esse polo sul aqui, fazendo análise com um polo só, ele vai mudar e vai virar polo sul de novo. Ou seja, o que estava puxando, num instante seguinte, ele vai começar a empurrar. Ou seja, eu não vou conseguir partir de forma natural com esse meu motor síncrono. Da mesma forma que eu tinha o auxílio no motor monofásico, como eu já comentei, né? Então, essa é uma característica que vai trazer uma certa complexidade para o motor síncrono. Certo? Essa partida não vai ser natural, ou seja, é como se eu estivesse tentando acompanhar uma coisa que muda muito rápido. Eu não consigo acompanhar, sabe? Então, meu motor não consegue acompanhar essa variação muito rápida do meu estator, do meu campo magnético girante. O que eu faço na prática é meio que um motor híbrido, né? Se você for parar para pensar. Eu coloco uma estrutura, tipo aquela gaiola de esquilo do motor de indução, e num primeiro instante, no primeiro momento, esse meu motor síncrono, ele funciona como um motor de indução. Quando esse meu motor quando essa minha armadura, esse meu rotor, ele atinge uma determinada velocidade, próximo da velocidade síncrona, aí a gente pode, normalmente em torno de 80%, 75% da velocidade síncrona, aí você pode desligar. Aí, na verdade, você pode ligar, desculpa, aí você pode ligar a tensão CC do meu rotor, e aí sim o meu rotor ele vai sozinho acompanhar o meu campo magnético girante do estator, certo? Aí ele vai, vamos dizer assim, ele vai pegar esse bonde, ele vai começar a acompanhar e girar solidário com o campo magnético girante do estator, tá? Então a gente tem essa particularidade no motor síncrono, que é essa. Ele funciona de uma forma meio que híbrida, né? Misturando o motor de indução com o motor com motor síncrono mesmo, né? Com essa característica de ter uma armadura com tensão CC. Certo? Então aqui ele vai ilustrar exatamente isso. Então, no início,
ele vai funcionar de forma induzida, da mesma forma que o motor de óleo de esquilo de indução, como eu havia comentado. Nesse ponto, a armadura não está ligada. Tá? Então ele vai, funciona. E aí, dado momento, ele ligou aqui, tá? Essa setinha azul ilustra mais ou menos essa velocidade, essa aproximação com velocidade síncrona, que aí sim, depois que eu tiver vencido essa inércia do meu rotor e eu tiver saído dessa velocidade inicial zero aí, eu vou conseguir efetivamente acompanhar a evolução do meu campo magnético girante. E aí sim o motor vai funcionar propriamente dito, certo? Certo? Então aqui agora já existe uma em slow motion, né? Mas existe já essa acompanhamento, né? O polo norte do meu estator se alinha com o polo sul do meu rotor e assim por aí vai, né? Então, pessoal, o que ele fala? Eu perco o sincronismo, né? Essa perda de sincronismo vai ocorrer quando eu tiver uma sobrecarga no eixo do meu motor. Interessante que uma característica do motor síncrono é que ele mantém o torque, obviamente, né? Isso é limitado dentro de uma faixa. Ele mantém o torque numa certa faixa de cargas. Independente da carga, ele mantém aquele torque ali. Interessante essa situação. E ele vai, obviamente, como eu falei, dentro de uma faixa limitada, né? Que você não vai botar uma carga muito pesada no motor que não tem aquela capacidade de giro. Ele vai perder o sincronismo, ou seja, ele vai parar, vai perdendo o sincronismo e vai, no final das contas, parar e sobreaquecer o motor, né? Então, essa perda de sincronismo vai ocorrer nessas situações. Quando eu tiver sobrecarga no eixo do motor, né? Esse overload aqui seria sobrecarga mecânica, tá? Uma baixa tensão de alimentação que vai desalinhar essa velocidade síncrona do rotor com o do estator, né? O campo magnético do estator. Ou seja, baixa tensão de alimentação seria na armadura e a excitação seria a do estator, tá? Então, se houvesse uma queda nessas duas, eu ia perder esse sincronismo, tá? E as outras partes constitutivas aí do motor são muito, muito parecidas com o que a gente já conheceu dos outros motores, né? Ou seja, no motor de indução principalmente, né? Que é um tipo de motor a ser. São bem parecidos nesse ponto, mas ilustrando essas diferenças, a gente vai ver agora um outro vídeo que vai enfatizar bem essas diferenças entre esses dois motores. A gente conhece as coisas quando a gente conhece a diferença entre uma coisa conhecida e uma coisa que a gente pretende conhecer, né? Então, eu acho bem interessante a gente ver, enfatizar essas diferenças para a gente saber efetivamente como funciona um e como funciona o outro, né? E frisar esse ponto é importante. Então vamos ver agora um outro vídeo aqui, onde eu vou comentar sobre exatamente isso, essas diferenças pontuais entre um motor de indução e um motor de indução síncrono. Desculpa, um motor de indução e um motor síncrono, tá?
esse aqui, ó. Comentando sobre canais também, que eu acho interessante. Esse canal aqui também parece um pouco com o outro, né? Se você parar para perceber, o nome Learning Engineering também lembra muito do outro, mas só que o link é outro. Não sei quem chegou primeiro, né? Mas os dois são bem parecidos. Esse outro canal aqui parece que é indiano, né? Se você vê o pessoal falando, comentando o vídeo, tem um sotaque indiano, se você parar para perceber. E tem algumas coisas interessantes também. E é bem parecido o nome, se você parar para ver, né? Normalmente no início do vídeo ele coloca aqui a referência. Também tudo referência do YouTube, tá? E como eu falei, ele ilustra exatamente esse ponto aqui, a diferença entre o motor de indução e o motor síncrono, que é bom sempre a gente frisar. Tá? Então, o primeiro ponto é que as diferenças, na verdade, são as semelhanças nesse momento. Primeiro, que o motor síncrono e o motor de indução são motores AC, fazem parte de uma classe de motores que são os motores alimentados, né, por uma tensão AC. Esse é um ponto que tem que ser lembrado, tem que ser entendido. Tá? E o motor de indução seria como se fosse um motor assíncrono. Por quê? Porque ele tem aquela diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade real dele. Ele tem um escorregamento, né? Então ele não gira, ele não se movimenta, o eixo dele, com a velocidade síncrona. Já o motor síncrono, como o próprio nome já diz, né? Ele gira, ele roda, ele se movimenta com a velocidade síncrona, né? Que é dado pelaquela forma 120 vezes F, dividido pelo número de polos. Tá? Então esse é o primeiro ponto básico, né? Que é a diferença de velocidade de rotação. O motor síncrono é chamado de motor de indução, que a gente também já vinha comentado. Né? Ponto de diferença do motor de indução é aquele que ele funciona com gaiola de esquilo. Né? O motor de indução funciona pela lei de indução eletromagnética. Né? Os anéis da minha gaiola vão sofrendo ação do campo magnético girante, ou seja, vão tendo correntes que vão circular naqueles anéis, proporcionais ao campo magnético girante, e ele vai tentando acompanhar o eixo do meu motor, tentando acompanhar esse campo magnético girante, com uma velocidade diferente da velocidade síncrona. Tá? Ou seja, eu tenho uma perdazinha aí, né? Tem uma perda mecânica, que a gente até comentou já em outras situações. Ele, do ponto de vista de construção, ele é mais simples, né? Também. Apesar de eu ter os motores de indução bobinados, onde eu tenho o rotor bobinado, a maioria deles, a grande maioria, ele é daquele modelo tipo gaiola de esquilo que a gente já comentou, que inclusive que é o motor que a gente tem no nosso laboratório. Né? Então vai surgir uma corrente elétrica nos anéis do meu rotor, né? Vão ser induzidas correntes ali que vão fazer essa interação movimentar o meu rotor. Né? Aqui um exemplo bem simples do rotor síncrono. Eu tenho aquele, exatamente como eu havia comentado, uma tensão DC aqui alimentando o meu rotor, né? Então, ou seja, eu não tenho anéis, não tenho correntes induzidas nesses anéis, esses anéis se movimentando em função disso. Eu tenho uma alimentação no meu rotor também, diferenciando do motor assíncrono no motor de indução comum. Né? Também eletrifásico, tá? Mas a diferença básica já que a gente já notou. Né?
velocidade síncrona é sincronizada com a velocidade do eixo magnético girante. Então, aqui a gente vai discutir essas diferenças. Bom, bem interessante aqui que ele dá, do ponto de vista de alguns aspectos, ele dá as diferenças básicas, tá? Que isso aqui é bem legal da gente frisar. Ponto de vista da construção, né? Do aspecto construção. O motor de indução, como a gente comentou, é simples, né? Porque o meu rotor, do ponto de vista externo do estator, eles são iguais, né? Mas do ponto de vista do rotor, da armadura, o motor de indução é muito mais simples, né? Imagina aquela gaiola de esquilo, né? Apesar das estruturas todas, você não tem, na maioria dos casos, um rotor bobinado, né? Então, nesse sentido, ele é mais barato também, que é um outro ponto que a gente vai ver lá na frente. Ele é mais simples e, em consequência, ele tem umas outras consequências em função disso, né? Ele vai ser mais barato, óbvio, né? Em contrapartida, o motor síncrono ele é mais complicado. Como a gente viu, parece que ele é um híbrido dos dois motores, né? Ele é um híbrido do motor de indução. Ele tem um pouco da particularidade do motor de indução, justamente para fazer ele startar a rotação, ele começar a girar, né? Ele precisa desse auxílio, né? Então, do ponto de vista de construção, um é simples e o outro é um pouco mais complicado, né? Outro do tipo de excitação, isso aqui é realmente uma grande diferença, porque ele funciona, você não precisa de um auxílio, o motor de indução você não precisa de um auxílio para ele fazer startar, para fazer dar partida, né? Ele é excitado unicamente, você só tem uma fonte de excitação, diferente do motor monofásico também que a gente viu, lembra que a gente tinha que ter um enrolamento de partida, né? O motor de indução ele funciona sem esse auxílio, né? Do ponto de vista de excitação ele é mais simples também. Já o motor síncrono ele precisa de uma dupla excitação, ou seja, eu preciso ter o recurso da gaiola de esquilo para fazer ele atingir uma velocidade próxima da velocidade síncrona, e aí sim eu ligar a minha armadura e fazer o motor efetivamente girar sozinho, vamos dizer assim, né? Então a gente diz que ele é duplamente excitado, ele tem duas fontes de excitação, duas fontes de partida, para dar essa partida, né? Do ponto de vista de alimentação, o motor de indução ele tem uma única alimentação, é um trifásico, né? É uma fonte AC trifásica. O motor síncrono ele tem um trifásico, né, para ligar o estator, e ele tem uma fonte CC para ligar o rotor dele, a armadura, né? Então ele tem essa dupla característica aí, e torna mais uma vez ele mais complicado. Mais complicado, mais caro, né, como a gente vai ver. Velocidade, essa aqui é a diferença básica, né? Isso aqui que você tem que saber, lembrar mesmo. O motor de indução ele é não síncrono, ou seja, ele é assíncrono, como a gente já tinha até comentado no início, e o motor síncrono, como o próprio nome diz, ele é síncrono, ele gira solidário com o campo magnético girante do estator, né? Então, esse aqui, se eu pudesse eleger uma característica, uma diferença básica, se eu pudesse eleger essa diferença básica, seria essa aqui, tá? A mais importante de todas, vamos dizer assim. Tá, pessoal? Isso aqui é importante também, a velocidade independente da carga. Ou seja, essa velocidade independente da carga, obviamente, por uma determinada faixa de cargas, tá? Se você tiver uma carga muito acima da carga de trabalho do motor, ele vai acontecer aquilo que a gente já mencionou no outro vídeo. Ele vai perder o sincronismo, tá? Então, essa velocidade, independente da carga,
Obviamente, dentro de uma faixa, ok? Do ponto de vista da partida, ele parte sozinho, né? O motor síncrono ele precisa desse auxílio de partida, ou seja, precisa daquela gaiola de esquilo, como a gente já comentou, para fazer ele atingir uma velocidade próxima da velocidade síncrona, para poder sincronizar com o campo magnético girante. Então ele tem essa particularidade aí. Ah, e uma outra particularidade interessante que não foi mencionada até o momento, mas é que o motor de indução ele essencialmente tem um fator de potência atrasado, né? Porque ele do ponto de vista elétrico, ele é basicamente um indutorzão, né? Então ele tem um fator de potência atrasado. Já o motor síncrono, eu posso regular isso aí. Eu posso ter tanto o fator atrasado como adiantado, o fator de potência. Isso aqui é uma característica básica também para uma aplicação que ele possa ter, né? Ele não necessariamente ele precisa funcionar só como fonte de rotação mecânica, né? Ele pode funcionar também como para corrigir fator de potência, tá? Então isso aqui é um ponto interessante, certo? O motor 5 pode ser operado dessas duas formas. Lag é atraso e lead é adiantar o fator de potência, né? Isso influencia na aplicação, né? O motor de indução é só acionar cargas mecânicas. O motor 5 ele pode acionar cargas mecânicas e também, pelo fato dessa característica que a gente mencionou anteriormente, ou seja, de ele ter um fator de potência configurável, vamos dizer assim, eu posso ter esse meu motor síncrono também usado para correção de fator de potência. Isso é legal, né? É uma outra aplicação diferente, completamente diferente do acionamento mecânico que os outros motores têm, né? Do ponto de vista de eficiência, ele é menos eficiente, ou seja, porque eu tenho perdas mecânicas no, quando eu tenho essa diferença entre uma velocidade síncrona e uma velocidade real, eu tenho perda de eficiência. A gente já comentou isso em outros momentos, né? Ao passo que o motor síncrono ele é muito mais eficiente nesse sentido. Ou seja, praticamente falando, ele aproveita melhor a energia que você fornece para ele. Seria isso, né? Ele devolve mais energia mecânica do que o motor, comparativamente falando, da mesma classe, mesma tensão corrente que o motor de indução, certo? Então, isso aqui é uma consequência direta daquilo que a gente viu lá na frente, da complexidade do motor, né? O motor de indução ele é mais barato porque ele é mais simples, né? Mais simples de ser construído. E um motor síncrono ele é ele é mais caro, né? Mas em compensação tem aquelas outras vantagens, ser mais eficiente, ele poder ser usado para outras situações também, correção de fator de potência, enfim. Esse é o preço, né? Ele é mais caro, mas em contrapartida ele tem outras vantagens, né? Então, pessoal, esse vídeo fecha aqui, vamos dizer assim, essa nossa revisão aqui do que seria um motor síncrono. E agora a gente vai ver efetivamente um exemplo um exemplo do livro para fechar esse ponto. Um exemplo, tá? De como calcular o torque do motor síncrono numa determinada situação específica. Beleza? Então, pessoal,
pessoal? Isso aqui depois eu mando para vocês. São os slides para me orientar na aula aqui. Seção 2.3, tá? A gente vai ver esse assunto aqui, especificamente agora, com um exemplozinho do livro, né? Uma revisão aqui, como a gente vinha comentando. Tudo que eu falei aqui agora está meio que resumido aqui textualmente falando, com alguns exemplos que eu peguei no outro livro de Máquinas 1, tá? Então, algumas coisas que estão aqui, na verdade, não estão no livro que a gente está usando agora. São assuntos que eu peguei no livro no livro de Máquinas 1, tá? Então aqui fala basicamente dessas diferenças entre a máquina de indução e a máquina síncrona, tá? Ela é trifásica também, enfim, tudo isso que a gente comentou agora está sendo descrito aqui textualmente aqui, que você pode depois observar, buscar no vídeo também que eu dei a referência, tá? Learn Engineering, tá? Busca lá no Google, no YouTube principalmente, que você vai ver esses dois vídeos aí, esses dois canais, que eu até recomendo que vocês sigam, que é bem, bem legal, né? Então a máquina síncrona funciona diferente do que a gente chama de máquina síncrona, que é o motor de indução. Possui um rotor com um rolamento de campo que é alimentado por corrente contínua, que a gente viu agora, né? Então essa diferença básica aqui está ilustrada aqui nessa parte textual que eu peguei lá do livro 1. Tipo de motor, pessoal. Tipo de motor, a gente falou pouco ali, mas tem dois tipos de motor, onde o mais comum é esse aqui, o motor de que a gente chama de polo saliente, que dá para perceber, né, que é muito, muito claro assim pelo próprio nome, que o motor de polo saliente ele não tem ele não é uniforme, o eixo do motor não é uniforme as dimensões, você olhando de frente. Ou seja, tem esses polos aqui que estão salientes aqui em relação ao meu eixo, né? Ao passo que o motor de polos lisos é como se fosse um ímã, né? Um ímã liso, girando aqui, né? Do ponto de vista de construção, esse aqui é o mais usado. Do ponto de vista de construção, esse aqui também ele tem uma característica interessante, que normalmente ele tem um diâmetro muito largo em relação ao tamanho do eixo dele. Normalmente esses motores aqui de polo saliente eles são mais largos e normalmente eles ficam com o eixo vertical, né? Esses motores de polos lisos aqui, ao contrário, eles possuem o comprimento maior do que o diâmetro, certo? E normalmente esses motores de polo liso aqui eles são usados em usina gerador de usina termoelétrica, né? Esse motor tipo de motor síncrono aqui. Então, de ponto de vista de construção, a gente tem esses dois tipos, onde eletricamente mais simples o modelo dele é esse aqui, tá? Mas esse aqui, se não me engano, ele é o mais usado, né? Do ponto de vista elétrico, só para ilustrar também, né? Porque a gente não vai chegar a trabalhar com isso aqui. Isso aqui foi assunto lá de máquinas 1. Para ilustrar, ele tem essa característica elétrica, onde tem o modelo elétrico dele, seria dado por essa expressão aqui. Esse XS aqui, a gente chama de reatância síncrona, né? Essa reatância síncrona é a combinação de duas outras reatâncias, isso aqui já é uma versão simplificada do modelo. Máquinas elétricas têm alguns modelos bem complicados, né? Então a tendência é você normalmente simplificar isso para uma situação vamos dizer assim, palatável, mais fácil de digerir matematicamente falando também. Então esse XS aqui é uma reatância de magnetização, que é exatamente uma combinação de outras resistências, de outras reatâncias que vieram de um modelo mais complicado, né? Mais complexo, vamos dizer assim, mais fiel, né? Certo?
uma característica do motor de indução, de motor síncrono, é quando necessita de velocidade constante. Esse é um ponto que foi abordado no slide agora há pouco. Né? Ou seja, essa velocidade constante independente da carga. Isso é interessante, é uma característica dele. O que não ocorre na máquina de indução. Certo? Então, como eu falei, uma determinada faixa de carga mecânica no eixo, né? A minha velocidade do motor síncrono vai ser constante, certo? Essa velocidade. Então, essa aqui é uma aplicação. Se você precisar disso aqui, independente da velocidade da sua carga, uma determinada faixa, você, normalmente, a escolha é o motor síncrono, tá? E essa velocidade síncrona está associada à frequência da rede, aquela fórmula que a gente viu, tá? 120 vezes F dividido por P, pelo número de polos. Então, normalmente, quando a gente controla a velocidade, a gente controla esse parâmetro aqui. Normalmente, com inversor, tá? Mas eu posso usar o motor síncrono de forma autocontrolada também com um sistema de controle. O sistema de controle, controlando basicamente a corrente e a posição do eixo. Esse sistema de controle aqui, normalmente eu tenho um encoder que a gente chama, um encoder de posição, que vê a posição do eixo onde meu rotor está e tenta alinhar o meu campo magnético síncrono com o campo magnético do meu rotor, né? Fazendo essa diferença entre esses dois campos ser mantido por um circuito de controle, tá? Então, esse tipo de controle é um controle externo, né? Uma eletrônica externa. Eu consigo controlar assim, eu consigo controlar além da velocidade, o conjugado, que é o nome que a gente dá para o torque, né? O jargão de máquinas elétricas, o conjugado é o torque. Para o nosso exemplo aqui, pessoal, a gente tem uma série de fórmulas. Eu separei para o nosso exemplo as fórmulas, algumas fórmulas aqui que a gente não necessariamente vai usar, mas fórmulas que são importantes, né? Basicamente duas dessas aqui, ó, tá? Essa aqui é a fórmula da velocidade síncrona, né? E essa aqui é a fórmula do torque máximo para uma determinada máquina síncrona, onde isso aqui também já veio de uma dedução matemática, mas uma dedução matemática que está no livro, né? Onde essa aqui é a versão, vamos dizer assim, a versão já simplificada de todos esses parâmetros que você simplificou nessa expressão aqui, para o torque máximo de um determinado motor. Onde esse P é o número de polos, tensão terminal, tensão de alimentação, né? Esse K aqui é uma constante que engloba uma série de coisas, né? De aspecto construtivo do motor, né? LS é indutância síncrona, que é a indutância essa indutância síncrona aqui que é dada por essa expressão, tá? E FE vai ser a frequência de alimentação do meu motor, né? Para uma determinada situação, certo? E existe também, pessoal, também uma dedução a partir dessa expressão aqui, ó, que existe uma proporcionalidade. Essa regrinha de 3 aqui significa que eu tenho a tensão nominal em relação à frequência nominal da minha rede. Se eu tiver que mudar essa frequência nominal da minha rede, por exemplo, ou a tensão, ou uma outra tensão de armadura, por exemplo,
eu vou ter que manter essa proporcionalidade, certo? Então, esse aqui é exatamente o próximo exemplo. Eu vou ter que manter essa proporcionalidade aqui para o meu torque ser mantido, né? Então, no motor 5, essa relação aqui é super importante, tá? Onde essa tensão nominal sobre a frequência nominal vai ter que ser mantido para uma situação diferente, ou seja, essa situação diferente seria uma situação onde eu queira mudar algum parâmetro, né? Se eu queira mudar algum parâmetro, eu vou basicamente mudar outro parâmetro. Se eu quiser mudar a frequência, eu vou ter que mudar basicamente a tensão. Se eu quiser mudar a tensão, eu vou ter que mudar basicamente a frequência para acompanhar e manter o meu torque único, o meu torque, como dizer assim, o meu torque constante, certo? Então, esse exemplo aqui, essa expressão aqui e essa aqui são basicamente o que a gente vai usar para controlar o torque nesse exemplo que a gente vai ver agora em seguida, tá? Então, eu tenho um motor síncrono de 60 Hz com 4 polos e indutância síncrona de 20 mA, tá? Sabendo que sua tensão induzida varia conforme a frequência elétrica na proporção F de A é igual a 10 F de E, aqui eu tenho duas coisas, né? Essa constante C que eu preciso aqui, essa constante C, não, essa constante K aqui da fórmula, é exatamente essa constante K aqui da minha relação proporcional entre a tensão da armadura induzida, né, e a frequência de alimentação, certo? Essa constante K aqui no meu exemplo vai ser 10 FE, essa minha constante K vai ser o 10, certo? É exatamente isso que eu vou ter que usar na minha expressão de torque máximo. Beleza? Então, daqui, essa relação proporcional entre a tensão induzida e a frequência, a tensão induzida é a tensão na armadura, né? A tensão induzida vai ser proporcional à frequência vezes uma constante que está englobada aqui de alguns parâmetros de construção, está englobada nessa constante aqui 10, tá? Que a gente chama de K, genericamente falando de K, né? Mas é bom saber que ela significa uma série de outros parâmetros que já estão resumidos aí, vamos dizer assim. É um combo, né? Determina o torque máximo e frequência nominal, certo? Ou seja, determina o torque máximo e frequência nominal, eu vou determinar esse torque máximo para uma tensão terminal de 380 volts, ou seja, eu vou usar aqui, aplicar basicamente a expressão aqui. 380, frequência nominal 60, LS 20 mH, né? O K é 10 e o polo ele deu ali. Número de polos, 4 polos, ele deu 4 polos. Tá? Determina o torque máximo de frequência nominal. Assim como a tensão necessária para manter o torque máximo igual ao valor nominal em uma frequência de 40 Hz. Ou seja, se eu quiser manter o torque o torque máximo numa outra frequência, eu tenho que usar essa relação de proporcionalidade aqui, ó. Certo? Meu 380 sobre 60 vai ter que ser igual a uma tensão que eu desconheço, que é esse VA aqui, mas eu sei que eu quero para uma frequência de 40 Hz. Ou seja, essa frequência de 40 Hz aqui vai me amarrar uma tensão ali que eu vou ter que manter para manter o torque. Tá? Determina o torque máximo frequência nominal com uma tensão necessária, é esse VA que a gente vai descobrir, para manter o torque máximo igual ao valor nominal. Certo? Então, essas duas expressões, na verdade, vão ser usadas para resolver esse problema. Né? Então, pessoal, eu já até coloquei aqui, ó.
Tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui já resolvido aqui, já botei o número de polos, o VT380, o LS 20 mAh, né, que aqui o Excel ele já aproxima o formato padrão dele, mas isso aqui são os 20 mAh aqui da minha indutância, de minha indutância síncrona, né? O FE é a frequência da rede, no caso inicial, no caso nominal, vamos dizer assim, né? E o K, que é a minha constante de construção do motor, constante de proporcionalidade, que vai me relacionar à frequência, ou melhor, a tensão induzida com a frequência. Tá? Esse 10 aqui. Fazendo essa continha aí, simplesmente jogando aqui, eu botei essa aqui. Se você olhar aqui a expressão, é exatamente essa expressão aqui, ó. Certo? O P é a célula E6, ó. O K é a célula E10, tá? O E7 é o VT, né? Então, esse aqui que é o meu numerador, é 6, é 10, é 7, são esses valores que eu peguei aqui, dividido por 8π ao quadrado, vezes o LS. O LS é a célula E8, tá? 20 mAh, vezes 60, que é o caso da frequência nominal. Aí eu vou ter aqui isso aqui em Newton metro, ok? Newton metro. Então eu vou ter 160 newtons metros nesse motor, beleza? Se você olhar lá no livro, a resolução do livro tá errada. A resolução do livro está errada, porque ele coloca aqui 0,1 no LS, sabe-se lá por quê, né? No livro dá um outro valor lá. Se não me engano dá 32, tá? Então o torque máximo nesse cenário aqui, nesse motor com essa configuração é 160 Nm, beleza? E a proporcionalidade, qual a proporcionalidade que eu vou ter, qual vai ser o meu VA, né? VA vai ser igual, se eu pegar aquela expressão aqui e já vamos dizer assim, resolver algebricamente ela, eu quero esse VA aqui, ó, para uma determinada frequência de 40 Hz. Ou seja, eu vou ter que multiplicar 40, eu vou ter que multiplicar 40 vezes Vn, que é o 380, que é a tensão nominal, dividido pela frequência nominal, que é 60 Hz. Aí eu vou ter a tensão induzida, que vai manter o mesmo torque. Né? Então essa aqui é a regra de ouro, vamos dizer assim, para que o torque seja mantido no motor síncrono. Beleza? Então eu vou ter o VA, eu vou colocar a fórmula aqui, opa, vou colocá-la resumida aqui. Já isolada, né, já em função do VA, daquilo que eu quero, do parâmetro que eu quero. Tá? Pessoal, vale lembrar aqui que os FN, a tensão nominal, aqui eu coloquei como FE porque na fórmula ele colocou FE, mas isso aqui muda, dependendo do contexto do que eu quero, esse FN muda. Então o nominal é o meu 60 Hz, tá? Então essa expressão aqui, ó, eu vou colocar aqui do lado já resolvidinho. Então FE é a frequência que eu quero mudar. 40 vezes 380
né, dividido por 60. Certo? Então, a minha tensão vai ter que diminuir, tá? Ou seja, para manter essa proporcionalidade é uma coisa meio que óbvia, né? Então, os meus 380 eu vou ter que diminuir para 253, né? Meu 380 eu vou ter que diminuir para 253 para que eu mantenha o meu torque igual numa frequência de 40 Hz. Antes eu tinha 380 para uma frequência de 60 Hz. Ou seja, para eu manter a proporcionalidade com uma frequência mais baixa, eu tenho que diminuir a frequência e diminuir a tensão também para manter esse quociente igual, certo? Basicamente uma regra de 3, né, gente? Então, para que eu mantenha o torque numa situação onde a minha frequência vale lembrar que minha frequência de 40 Hz influencia diretamente na frequência de rotação do meu motor, tá? Ou seja, eu tenho uma frequência menor, tenho uma rotação menor, mas eu tenho o mesmo torque, tá? Isso que é importante da gente ter em mente. Eu tenho 40 Hz que vai me dar uma outra frequência síncrona, uma velocidade síncrona que não tá sendo calculada aí, não está sendo pedido, mas ela está ocorrendo, né? A velocidade vai mudar, né? Porque eu mudei a minha frequência, mas o meu torque vai ser mantido. Porque a ideia é essa. A ideia é que eu não perca performance. Né? A ideia é que eu continue mantendo, girando, vamos dizer assim, girando mecanicamente a mesma carga, mas de repente com uma velocidade menor. Então esse é o controle que a gente normalmente quer. A gente não quer que a gente perca torque. Né? Então essa proporcionalidade tem que ser mantida para que isso ocorra. Perfeito? Pessoal, então a gente fechou esse assunto. Esse aqui eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho. Vou mandar para vocês daqui a pouquinho em PDF. E eu coloco lá no grupo. Ok? Ih, caramba, o Everton chegou aqui agora. Putz, grilo. Poxa, Everton, você chegou agora, cara, eu não te vi, cara. Agora eu acabei a aula, cara. Desculpa aí, cara. Pessoal, eu vou mandar no grupo lá esse slide, tá? Vou parar de gravar aqui.